A gente pode talvez pensar assim: poxa, está tão difícil, eu estou vivendo um momento tão difícil, será que vai ainda piorar? Porém, esse salmo nos diz que não. Esse salmo diz que, olha, não está mais difícil, não vai piorar, porque tem alguém que está presente conosco. Tem alguém que sempre esteve presente conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. E esse Salmo 1, versículo 1 diz: olha, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Imagine, se está difícil e não está mais, porque tem alguém do nosso lado, tem alguém nos protegendo. Versículo 2 insiste: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens ou os adversários se levantaram contra nós. Então esse salmo destaca uma bênção da graça especial de Deus para os crentes, a presença divina com seu povo. Deus está presente. Quando eu passo pelo fogo, quando eu passo pela água, Deus está presente. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a bênção que eu gostaria de ressaltar nesta noite. A presença divina com o seu povo. Em primeiro lugar, a presença de Deus é garantia de que a segurança para os crentes em Cristo. Quem é a nossa segurança? Quem é o nosso protetor em todos os momentos da nossa vida? Deus, o Deus presente. Presente na tribulação, né? Ele está presente. No Éden, quando tínhamos comunhão com Deus, comunhão plena com Deus ali em Adão, sua presença conosco era certa. Diz até o texto que na viração da tarde Deus aparecia e conversava com Adão. Mas com a queda, Deus se afastou de nós devido ao nosso pecado. Diz a palavra de Deus que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Aqui é um simbolismo de que Deus se separou do homem, né? O pecado faz separação entre Deus e o homem, né? Então foi essa comunhão quebrada. Isso se chama morte espiritual. Todo homem, Adão, nasce morto espiritualmente, separado de Deus. Porém, por misericórdia de Deus, Ele veio nos resgatar do nosso estado de pecado e miséria e passou a morar no coração dos que se convertem a Ele. Que coisa maravilhosa. Jesus disse assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio nos buscar, né? E diz que ele é o bom pastor e as ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Quando os homens ouviram a mensagem ali de Pedro no Pentecostes, ficaram: o que é que devemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo significa que não sabeis que o vosso corpo é templo. Onde é que Deus está? Ele está no templo. Que templo? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então Ele está com você, está comigo em cada momento da nossa vida.
Olha, sem a presença divina, se Deus não estivesse presente, não podemos resistir às ciladas do diabo que se manifestarão ao longo da nossa caminhada rumo ao paraíso celestial. Ele vai aparecer e vai colocar pedra de tropeço no nosso caminho para a gente não chegar lá e receber: vinde benditos do Pai, possuir por herança o que está reservado. Ele é tão atrevido que apareceu no Éden e botou a pedra de tropeço em Eva. Eva caiu, deu o marido e eles caíram. E ele se atreveu a tentar o próprio Filho de Deus. Então imagine se Deus não estivesse presente em nós, habitando em nós, estando conosco. O inimigo já tinha nos derrotado. Ele está furioso, né? A presença divina nos convertidos lhes dá poder contra os desejos pecaminosos da velha natureza. Todos nós temos um coração inclinado para o mal. Vêm pensamentos que não condizem com a palavra de Deus. Por que ele não nos domina? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo faz mortificar os desejos da carne. Ele mata esses desejos em nós e nos habilita a produzir o fruto do Espírito Santo. A presença de Deus impede o convertido de abandonar completamente ao Senhor quando este cede às tentações. Sim, nessa jornada, apesar da presença de Deus conosco, a gente não olha para Ele sempre. Às vezes a gente quer dizer: não, eu vou seguir o meu caminho, vou andar por esse caminho aqui. E aí a gente tropeça e cai numa vala. E por que a gente não fica sempre lá prostrado? Porque cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então Deus nos levanta. Levantou Davi, levantou Salomão, levantou Noé. Todos eles pecaram contra o Senhor e Deus levantou Abraão, que mentiu lá no Egito. Deus sempre levanta o seu povo. A presença dele às vezes está ali. Mesmo com a nossa teimosia, ele não larga a nossa mão. Por causa da presença de Deus, as muitas aflições não vão nos derrubar definitivamente, mas vamos perseverar no caminho de Deus até o fim. Paulo, falando sobre isso: quem nos separará do amor de Cristo? Fome, nudez, perigo, espadas, coisas do presente, coisas do futuro? Eu estou certo de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é possível porque Ele está presente. Pastor, como é que eu sei que eu vou chegar lá no final para receber a coroa? Porque Ele está presente. A salvação é uma obra de Deus, do começo ao fim. É obra do Pai, é obra do Filho, é obra do Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? A presença de Deus é protetora, é consoladora, é disciplinadora. Sem ela, sem a presença de Deus, é impossível viver no mundo caído de maneira que agrade ao Senhor. Estamos lutando contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Como é que vamos vencer? O diabo é um ser invisível, muito mais poderoso do que qualquer ser humano. A natureza velha também muito forte dentro de nós. E o mundo muito forte com seus projetos. Mais maior que está em nós do que está no mundo. A vitória é certa. O Todo-Poderoso está do nosso lado. Deus não está presente de maneira especial com quem não passou pela experiência de conversão por causa dos seus pecados. Mas se houver arrependimento e fé no Filho de Deus, o Senhor vem morar no coração dele.